Olá, Jorge, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Basicamente, a ideia que eu tinha anteriormente, só queria confirmar, é sobre essa questão de qual o propósito mesmo, qual a ideia do projeto. Por quê? Porque eu vejo alguns relacionamentos que estão errados e eu queria entender melhor se realmente eles estavam errados, porque de muita coisa depende do projeto, tá? Então, às vezes eu vejo que um relacionamento tá errado, mas dependendo do projeto, pode estar certo. E eu não tenho entendido ali o escopo total, tá bom? Vamos lá. Então, o que eu entendi é o seguinte: você vai criar aqui um sistema de que o usuário, né, vai poder ter uma lista. Vou pegar aqui o usuário comum, vai poder criar lista de animes e, consequentemente, ter vários animes associados, tá? Vamos lá, você falou aqui, ó, na parte de relacionamento do anime gênero com lista, acho que fiz errado. Não sei como fazer essa parte. Tá bom, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Aqui você tem um diagrama, mais ou menos um diagrama de classes, né? Deixa eu minimizar, que acho que você nem consegue enxergar, mas eu tenho a ferramenta de gravação aqui na frente. Então eu minimizei aqui. Beleza, então deixa eu voltar aqui um pouquinho, diminuir um pouco o zoom, tá bom. Vamos lá, aqui é um diagrama de classe, mas eu vou usar o diagrama de entidade de relacionamento, tá? E a gente, que é o banco de dados em si. E depois, qualquer coisa, no final, a gente pega e converte isso para um diagrama de classe de novo, tá bom? Para você entender. Vamos lá, os relacionamentos é o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, primeiro usuário, né? Vamos criar essa ideia da tabela de usuário. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. A gente vai criar aqui uma tabela, usuários. Vou jogar aqui. Essa é uma ferramenta de desenho, né? E ela criou o SQL pra gente, mas a gente só vai usar mesmo para desenhar aqui o nosso modelo, tá? Então vamos lá. Eu tenho ali os meus usuários. Eu não vou entrar muito em detalhe nas colunas. A gente vai fazer só algumas observações. Então, por exemplo, ó, o usuário tem um ID, beleza, tem um nome, ok, tem um login. Aqui eu vou fazer uma observação. Login é algo que está em desuso. Geralmente eu entendo por login aquele nome de usuário, basicamente, que você coloca o nome de usuário e coloca a senha, e aí você loga. Eu vejo que isso caiu muito em desuso, até porque a gente ficava decorando muito esses nomes e dá muito trabalho, né? Fora que, vamos supor, meu nome é Elias. Eu ia lá, buscava na hora de cadastrar, colocava Elias. Ah, não tem. Já foi usado por outro usuário. Aí Elias 1, não tem, já foi usado por outro usuário. Elias 2, não tem. Aí chegava no Elias 3, tinha. Só que tinha tantos sites com logins diferentes que a gente nem lembrava mais. E aí ficava tentando, Elias 1, Elias 2, 3 e etc. E por aí vai. Então, login é algo que caiu um pouco em desuso, se é aquela questão do nome de usuário, tá? Associado a esse nome de usuário, tá bom? Então, geralmente o login a gente faz um e-mail e senha. Combina os dois. Se deu certo, tá logado. Pode passar ali para o login, tá bom? Agora, o login ele também pode ter uma ideia de um nick, né? Uma espécie de um apelido para aquele usuário dentro do sistema. Então, por exemplo, como você gostaria de ser chamado, né? Lojas virtuais, elas começam a perguntar desse jeito. Mas sites de animes vai ser tipo assim, qual é o seu nick? Aí você escolhe lá, Naruto bonitão, né? E coloca lá o nome. Aí você vai no fórum, escreve qualquer coisa. Ao invés de aparecer seu nome Elias, o meu nome, né? No caso, Elias, vai aparecer Naruto bonitão. Entendeu? Beleza. Se for esse o propósito, eu recomendaria até trocar o nome. Ao invés de login, colocar algo como apelido, alias, nick, alguma coisa assim, tá? Beleza. Então é só essa consideração. Tem um detalhe. Você falou sobre existir dois perfis, né? O de administrador e de usuário. Aqui você pode fazer uma decisão. Se você vai ter algo assim, ó. Vou adicionar aqui uma nova coluna. Você pode ter uma coluna chamada perfil. Esse perfil pode ser... Vamos colocar um char aqui. Char de 1, por exemplo. E aí você pode ter o perfil tipo assim. Se for A, é administrador. Se for U ou se for C, é um usuário comum, por exemplo. Entendeu? Então poderia ser tipo assim, ó. Vou colocar até como comentário da coluna. Então, por padrão, o usuário é comum, tá? Valor padrão de quando eu inserir qualquer dado e não informar essa coluna vai ser C, de usuário comum. Aí eu poderia ter assim, ó, A para
administrador e C para usuário comum. Beleza? Ok. Basicamente um comentário aí a mais pra gente. Beleza, vamos lá. Agora vamos para os outros, né? A gente vai aqui fazer uma nova... deixa eu pensar aqui que a gente faz. Uma nova tabela, né? Essa tabela é de lista de usuários. Vamos lá. Lista de animes, desculpa. Mas antes de entrar na lista de animes, vamos fazer o seguinte. Eu vou pular um pouquinho. A gente vai para as outras áreas. Eu vou pular essa parte aqui de lista de animes e anime gênero, que é uma parte que tá errada, tá? E a gente vai para essa parte do gênero e o anime. Então vamos lá. A gente tem aqui ó, o gênero. Vou chamar aqui gêneros. Eu tô colocando gêneros porque geralmente o nome da tabela é plural. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo, mas tô só relembrando aqui para você, tá bom? Gênero, ok. O gênero vai ter o ID e vai ter o nome. Vou colocar aqui nome, beleza. Aqui é varchar de alguma coisa, né? Pode deixar aqui como quiser. Beleza. O gênero, ele vai ter aqui uma coleção de anime gênero. E por outro lado, você tem um anime do outro lado, tendo uma coleção de anime gênero. Beleza. Eu entendo o quê? Que é um relacionamento de muitos para muitos, olhando a nível de banco de dados, né? Por quê? Basicamente, um anime, vamos colocar assim, Dragon Ball Z. É um anime de luta, e eu não sei qual é o outro estilo dele, mas vamos supor que tenha romance. Então eu vou colocar o Dragon Ball Z em luta e romance, são dois gêneros. Logo, eu tenho ali a ideia de que eu tenho um gênero, ele pode estar em vários animes, e ao mesmo tempo o anime pode ter vários gêneros. Então eu tenho um relacionamento de muitos para muitos. A nível de banco de dados, isso gera uma tabela intermediária, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso aí. A gente vai colocar aqui agora o anime, animes, coloquei errado, animes, deixa eu mover para o lugar certo. Aí, o anime vai ter o nome dele, vai ter aqueles detalhes todos, depois a gente vem aqui no anime e corrige, tá? Mas o que eu quero mesmo é criar uma nova tabela, que vai ser a tabela animes gêneros, vamos colocar assim. Que é a junção dos dois. É para dizer que o gênero de luta e romance tá associado ao Dragon Ball. Mas não é só associado ao Dragon Ball, ele pode estar associado a outros animes, como luta, por exemplo, One Punch, né? Que é aquele cara lá que dá um único soco e ganha da maioria dos heróis, né? One Punch Man, acho que é algo assim. Beleza, então eu vou ter aqui o meu gênero. E aqui tem um detalhe, ó. Eu vou arrastar aqui a chave primária do gênero. Só que aqui vai dar errado, né? 1 para N. Tá, aqui vai dar um pouquinho errado. Tá, eu acho que eu tenho que arrastar direitinho pra a chave certa. Tem problema não. Eu acho que é só a gente renomear aqui, ó. Vou chamar de Anime ID. E aqui eu vou chamar de Gênero ID. Gênero ID, beleza. E esse relacionamento eu vou fazer assim, ó. Olha que legal, eu vou pegar o gênero, vou pegar aqui a bolinha do gênero, do ID dele, e eu vou arrastar para o de baixo, beleza. E aí é um relacionamento de um para muitos. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Você, que é o ID do anime, vai para linha de cima, né? O anime ID, e é um para muitos, beleza. Tá aí relacionado. Aqui a gente tá com um problema, acho que é só colocar aqui que é uma chave primária também. Beleza. O que aconteceu aqui? Eu vou ter o relacionamento de um gênero. Ele pode ter vários gêneros, anime gêneros, e um anime também pode estar associado a vários anime gêneros, tá? Beleza, isso vai fazer com que, por exemplo, eu tenha o ID do Dragon Ball. Imagine que é o primeiro anime que eu tenho na minha lista. Na tabela de animes. Dragon Ball, o ID é número 1. E eu tenho o gênero de luta, que é número 1. Então a gente vai ter o registro de Dragon Ball está associado ao gênero luta. Aí depois, Dragon Ball está associado a, sei lá, eu não sei outro gênero, então eu vou colocar romance. Então Dragon Ball, que é o ID número 1, vai estar associado a romance, que é o gênero número 2. Então você vai ter um outro registro, uma outra linha, né? Um outro dado ali, uma outra tupla da sua tabela, tá bom?
É basicamente outra linha preenchida. E aí você, juntando essas duas linhas, você sabe que o Dragon Ball, que é o ID número 1, está associado ao gênero 1 e 2, ou seja, luta e romance. Entendeu? Beleza. Essa é a associação de N para N. Beleza. Aqui é onde o erro acontece, né? Que é o gênero, você colocou como se gênero tivesse ligado à lista. Beleza. Não está. Mas vamos lá. Eu vou ignorar porque os outros são irrelevantes para o nosso caso. Temporada, status. Status, inclusive, não existe no banco de dados. É um enumerador que vai existir no C#, né? Então, no banco de dados, ele vai ser uma coluna aqui. Varchar, por exemplo, que vai ter assistindo. Ou então a coluna de inteiro, né? Que vai ter o 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Vamos então focar onde está errado aqui, que é a parte da lista de animes. Então vamos lá. Um usuário, ele vai ter uma lista, ele vai ter várias listas, não só uma, né? Se fosse pensar na Netflix, ele teria uma única lista. Na Netflix eu tenho só uma única lista de desejo, né? Tipo assim, de filmes que eu quero assistir. Eu não tenho como criar várias. Então cada usuário tem uma única lista, tá? E aí vai um detalhe, se cada usuário tem uma única lista, o relacionamento, a lista pode estar fora do usuário, mas o relacionamento aqui, se existisse, né, dependendo do cenário, seria de 1 para 1. Um usuário possui uma única e somente uma única lista, tá? Ou 0 também, né? Ou 0 e uma única lista, no máximo. Beleza, mas aqui não, o usuário pode ter várias listas, então a gente está falando de um relacionamento de também 1 para muitos, tá? Então vamos colocar aqui, vou criar uma coluna que vai se chamar de usuário ID. Acabou tirando aqui um pouco de zoom. E aí a gente pega o ID do usuário e liga no usuário ID, tá bom? E 1 para N, beleza? Ok. Que acontece? Aqui a gente pode continuar tendo uma coluna ID para a lista de animes. Por quê? O usuário 1, ele vai criar a sua primeira lista. Então a lista vai receber o ID número 1. Aí ele cria a segunda lista, recebe o número 2. A terceira lista, número 3. Aí vem o outro usuário, que é o usuário 2, ID número 2, e ele cria uma outra lista, recebe o número 4, a lista dele. O número 5, entendeu? E aí a gente sabe que o ID da lista 1, 2 e 3 pertence ao usuário 1, porque a gente tem uma outra coluna que indica isso. E o usuário da lista 3 e 4, quer dizer, 4 e 5, pertence ao usuário 2, porque aqui no usuário ID vai ter o número 2, entendeu? Então, um usuário tem várias listas. Beleza. Desculpa. Ok, solucei aqui um pouco. Então, basicamente é isso. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Então, o usuário ele tem várias listas, ok? Aqui a gente pode ver um detalhe que a lista ela tem um nome, né? E eu acabei não colocando aqui ainda, mas a gente coloca agora, nome, tá bom? Aqui eu não estou seguindo muito a nomenclatura, né? Tô colocando alguns maiúsculos, outros minúsculos. Geralmente eu gosto de colocar maiúsculo mesmo, tá? Só para saber aqui. Eu coloco até o ID aqui maiúsculo, então eu vou padronizar aqui um pouquinho para ficar bonitinho. Primeira letra maiúscula e etc. Porque muitas vezes o maiúsculo é usado nas tabelas também, né? Então vou jogar aqui tudo bonitinho. ID e aqui perfil, tá? Beleza, mas maiúsculo, minúsculo é você que decide. É o seu padrão ali de codificação, de como é que vai ser a nomenclatura do banco e etc. Tá, aqui tá um pouco errado. Nome, por exemplo, é baixar. Algumas coisas eu vou vacilar aqui, tá? Mas eu não tô colocando nem o tamanho, nada. Não se preocupa com isso não. Vamos olhar o relacionamento por enquanto. Então tá, um usuário, vou colocar o usuário aqui mais pro lado e deixar a lista dele aqui. Então o usuário, ele pode ter várias listas de animes. Beleza. Agora, dentro de uma lista de anime, por exemplo, anime de luta, eu posso ter vários animes. Entendeu? Então, por exemplo, no anime de luta eu posso ter para o usuário, vamos colocar assim, para o usuário de ID número 1, vamos supor que sou eu, Elias. Então, para o usuário Elias, na lista de luta dele, eu vou ter Dragon Ball. Agora,
o mesmo Elias pode ter uma outra lista que são favoritos. A lista de animes favoritos meu. E vai entrar o Dragon Ball de novo. Então o que eu tenho aqui, ó? Um anime pode estar em mais de uma lista, né? E uma lista pode conter mais do que um anime, entendeu? Então eu tenho um relacionamento de novo de muitos para muitos. Ou seja, a minha lista de luta vai ter Dragon Ball, vai ter One Punch. Aí, One Punch Man. Aí minha lista de favoritos vai ter Dragon Ball de novo, que se repetiu. E vai ter, sei lá, outro anime aí qualquer. Qual é aquele do pirata? Esqueci o nome. One Piece, né? Vamos lá. Então vai ter One Piece, por exemplo. Ok. Então a gente tem aí uma lista de lutas tendo vários animes. E o One Piece, ele vai estar não só na minha lista de usuários, a minha lista de luta. Ele vai estar na lista de outras pessoas com outros nomes. Então é um relacionamento sempre de muitos para muitos nesse caso. Eu tenho uma lista de animes que vai ter vários animes. E eu tenho os animes que estarão em várias listas. Relacionamento muitos para muitos. O que eu tenho? Tabela intermediária. Então vamos lá. Tabela intermediária de novo. Então essa tabela, ela é um nome meio estranho, mas a gente vai colocar assim, ó. Lista animes, tá? Aqui é porque tabela geralmente tem esses nomes. Às vezes, eu não lembro qual era o programa, acho que era o Microsoft, não, o MySQL Workbench. Algum programa desses fazia até um negócio assim, colocava uma nomenclatura aqui no meio, tá? Mas a gente não vai colocar não. Então entenda, lista de animes aqui tá vindo primeiro, depois animes. Vou até trocar esse nome para ficar melhor. Vou jogar assim, ó, animes, lista animes, tá? Beleza. Vou colocar desse jeito aí primeiro. O Entity Framework, ele vai criar dessa forma aqui também, tá? Ele segue a ordem alfabética. Então, a tabela que tá mais no início é a primeira a ser usada aqui no nome. Então, no caso, animes, né? Animes começa com A, é a primeira. Aí, lista animes é a segunda. Então, ele coloca animes, lista animes. O próprio Entity Framework ordena alfabeticamente, cria uma tabela com esse nome, se você deixar. Beleza, vamos lá. Aqui a gente vai ter Aqui, nesse caso, lista de animes, vai ser a mesma ideia desse de baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, anime ID, tá? Por que eu não chamo de animes ID, no plural? Porque eu tô me referindo a apenas um único anime. A minha tabela guarda várias listas de animes, guarda vários animes. Por exemplo, essa daqui, tabela, guarda vários animes. Mas quando eu vou tratar de um anime, é só um, né? Então, por isso é Anime ID, porque é o único ID referente a um único anime, tá? Por isso que é singular. Beleza, deixa eu criar... Eu tô no lugar errado, é esse aqui. Ok. Então, vamos lá. Aqui vai ser Anime ID com lista Anime ID, tá bom? Os dois são chave primária. Aqui, quando você tem uma tabela com duas chaves primárias, é uma chave primária composta, tá? Basicamente, significa que a junção dos dois gera um valor único. É um valor identificado ali, um valor único. E é o requisito de uma chave primária, né? Ele ser único. Então, por exemplo, eu vou ter o anime Dragon Ball. Dragon Ball é 1. E eu vou ter ele em várias listas. Então, eu vou ter o 1 repetido várias vezes nessa tabela. Só que, então, por eu ter um número que vai se repetir várias vezes, não pode ser chave primária. Mas, se eu pegar que o Dragon Ball só pode ser adicionado uma única vez na lista de animes com um único nome, né? A lista de animes com único ID. Então, por exemplo, eu não posso ter o Dragon Ball pertencendo à lista várias vezes, tá? Se eu tiver isso, o que acontece? A lógica é que o banco vai ter que rejeitar, porque a chave composta foi violada. Tá bom? Ou seja, eu tenho ali, Elias, tenho uma lista de animes de luta. Eu não posso ter Dragon Ball duas vezes na lista. A ideia é a lista não se repetir, né? Eu não posso ter ali Dragon Ball e depois Dragon Ball de novo. Eu não quero. Para que a necessidade de ver dois registros de Dragon Ball? Não tem, né? Então, é por isso que a gente coloca aqui singular, tem chave composta, etc.
Bom, vamos fazer agora o relacionamento, né? Então, lista de animes vem pra cá. Um pra muitos. E o anime vem pra cá. Um pra muitos. Beleza? Ok, não coloquei em temporada, não coloquei nada disso. Agora, a gente vai fazer... Deixa eu ver o que a gente faz. A gente vai agora pro... Acho que pra ideia da nossa... aqui a gente tem a questão das temporadas. Eu não sei se eu coloco isso aqui pra você. Vou colocar aqui pra gente ficar completo, né? Temporadas. Beleza. Vou jogar aqui temporadas. Aí a gente vai ter... Aqui você vai escolher, né? Temporada geralmente é um número sequencial. Então você pode colocar ou o nome da temporada, que diria que não, tá? Não seria geralmente assim. Seria tipo assim, um número da temporada, que seria um número sequencial que o seu código colocaria, tá? Beleza, então a gente teria ali o número da temporada e toda temporada pertence a um anime. Então eu teria um anime ID aqui, ok? E essa coluna ela teria que vir mais para cima de preferência. E ela só um FK, então não importa muito não. Tá bom, deixa eu só pegar aqui, ó, o anime, opa. O anime liga com o anime ID, beleza. E a gente tem do outro lado também os episódios. Os episódios, eles vão ter aqui seus dados, tá? Por exemplo, nome. Aqui eu tô perdendo aqui o padrão de novo de colocar maiúsculo, né? Tá bom, vamos lá. Os episódios eles têm nome, tamanho do episódio, né? Quantos minutos e N outros dados ali, tá bom? Tem um detalhe, eu acabei de lembrar aqui, você tem assistindo, concluído, planejando, assistir, desistir, tá? Esse status enum, ele não pertence ao anime, tá? Por quê? Porque o anime, ele é o registro daquele desenho, tá? E esse registro serve para todos os usuários. A ideia de que eu tô assistindo um anime, ou eu já concluí de assistir aquele episódio, inclusive não é nem um anime, né? Assim, é mais um episódio. Talvez depois que eu concluir todos os episódios, aí eu posso ter um status do anime. Tá, esse status aqui, ele não pertence ao anime. Ele pertence a esse animes lista animes, tá? Por quê? Porque é aqui que eu tenho que da minha lista de lutas, eu tenho o Dragon Ball. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o anime 1, que representa o Dragon Ball, que tá na minha lista de lutas, beleza? E ele pode estar em outras listas que pertencem a mim, lista de romance. Não é o caso do Dragon Ball, mas vamos dizer que seja. Ok. Então, o Dragon Ball, favoritos, né? Que é o exemplo que eu usei. Então, o Dragon Ball tá na minha lista de lutas e lista de romances. Desculpa. Lutas e favoritos, tá? Aí, o que acontece? Olha que interessante aqui. A gente tem um problema. A gente tem que analisar como a gente vai entender esse cenário de eu já ter assistido ou não Dragon Ball. Então, vamos supor, se o Dragon Ball tá na minha lista de lutas, se eu assistir ele dentro dessa lista, ele vai ser concluído só para essa lista ou ele vai ser concluído na minha lista de favoritos também? A ideia é que seja na lista de favoritos também, né? Se eu assistir o Dragon Ball, eu assisti, não importa em qual lista ele esteja. Então, aqui a gente não tem essa coluna, tá? Eu teria essa coluna de status, e aí eu saberia que na lista de lutas ele foi concluído se tivesse vinculado a isso. Mas não, a gente tem uma outra ideia aqui, ó. Deixa eu deletar essa coluna. Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero mapear os animes e o status dos animes que foram assistidos por mim, tá? Então eu vou ter um relacionamento do usuário com o anime, ok? Então a gente vai fazer aqui uma nova tabela. Se preocupa não, as coisas viram um monstro mesmo, naturalmente, tá? Dependendo da complexidade do projeto, etc. Então eu vou criar aqui usuários
Vou colocar igual o Entity Framework faria. Animes usuários, tá? Beleza, animes usuários. Isso aqui guardaria o quê? Guardaria, inclusive, vamos dizer assim, eu tô considerando o anime assistido, tá? Mas se for, por exemplo, ao invés de eu controlar só o anime que foi concluído ou tô assistindo, se eu quisesse controlar cada episódio, que é o que acontece na Netflix, né? A Netflix vai ter um relacionamento mais ou menos assim. O usuário tá assistindo o episódio X, inclusive ele anota qual minuto do episódio ele tá assistindo, para ele poder mostrar lá na tela e eu poder continuar daquela minutagem, né? Daqueles minutos ali. Ok, então, nesse caso, a gente teria esse relacionamento assim, ó. Um usuário com vários animes, né? Vai ter o relacionamento deles. Um usuário assiste vários animes, um anime é assistido por vários usuários. Seria essa a ideia. Então, a gente vai trocar aqui as chaves. Vou pegar aqui Anime ID e vou adicionar uma nova coluna, usuário ID. Beleza, tá aqui. Tá, pode ser chave primária? Pode sim. Os dois, chave primária composta, né, que eu quis falar. Beleza, o que a gente vai ter aqui, ó? O status, a situação, né, status. E aí eu posso colocar aqui, ó, uma observação no comentário. Se for assistindo, né, assistindo. Se for 2 concluído. Aí deixa eu ver qual os outros ali. Planejado assistir. Tá, planejado assistir é um status que eu não colocaria, porque já tá na minha lista, né, de desejo, tipo assim, desistir. Ok. Esses outros status você tem que olhar, porque cada um deles, assim, ó, o assistindo e o concluído, eu tenho que como fazer regras para o meu sistema, o meu site, minha API, automaticamente já atribuir esses aí. Por exemplo, se eu comecei a assistir o anime, o primeiro episódio dele, eu tô assistindo. Esse anime é setado como assistindo. Se eu fiz todos os episódios, se tem 10 episódios, eu terminei todos eles, concluído. O sistema mesmo já daria essa informação de que foi concluído. Agora, os outros status, o usuário teria que informar. Por exemplo, tem Dragon Ball lá na lista. Aí ele vai lá, tem que ter algum botãozinho do lado para ele falar, desistir desse anime, entendeu? Ok, desistir, beleza? Ou, no caso aqui, planejar assistir. Aí ele, vamos supor, coloca na lista de desejo. Só que a lista de desejo já é a lista de animes, né? Então, acaba que esses dois status aqui eu vou colocar um asterisco, porque eu vejo que eles talvez não sejam interessantes, tá? Mas vou colocar, planejado assistir. Beleza. Ok, vamos lá. Aqui tem um relacionamento, como a gente já viu. Então, um usuário, ele está associado a vários animes. E os animes também estão associados a vários usuários, né? O usuário pode assistir, essas coisas assim. Ok, a setinha não ficou no lugar que eu queria, não. Eu queria que ele ficasse pro outro lado, mas... Deixa eu desfazer aqui. Mas ok. E aí tá o detalhe, ó. Esse relacionamento foi só para ver se o anime foi assistido ou não, tá? Independente da lista. Por isso que ele não está, o status não está nesse animes lista animes. Porque ele estaria restrito a, vamos supor, o Dragon Ball da lista de lutas é o que eu tô assistindo. Mas aí o Dragon Ball da lista de favoritos ainda tá lá, nem comecei, entendeu? Então a gente tem esse problema. E aqui a mesma coisa por episódio. Então eu teria um episódio aqui, muitos para muitos. Se eu quisesse controlar, teria o mesmo relacionamento aqui, ó. Um usuário com vários episódios, tá? Um usuário e os episódios. E aí eu teria um relacionamento de muitos para muitos, igualzinho, com chave primária composta. E aí o status, para saber, o episódio 1 foi feito. Foi assistido, né? Ou eu tô assistindo ainda, foi concluído ou não, e por aí vai. Beleza? Bom, aqui no episódio eu acabei esquecendo, não fiz o relacionamento dele, mas o episódio ele tem isso aqui, ó. Pode adicionar mais uma coluna, ele tem uma chave estrangeira
que é a temporada ID, tá? Beleza, isso aqui é uma chave estrangeira, então eu posso pegar aqui, temporada ID, ok, para muitos, tá? Beleza, esse é o modelo todo normalizado, tá? Tem detalhes, por exemplo, como é que eu sei? Imagina que eu quero fazer um select na lista de usuários. Como é que eu sei qual anime aquele... desculpa. Imagina que eu quero fazer um select na lista de episódios. Então vou lá, tem episódios de todos os animes misturados, né, na tabela. E eu quero fazer um select para pegar o episódio 1 do Dragon Ball. Como é que eu faço isso? Select asterístico, por exemplo. Select asterístico from episódios. Tá, vou pegar todos os episódios. Quando o episódio tiver, sei lá, o número... Vamos colocar aqui no episódio mais uma coisa. Eu coloquei... Opa, não é temporada. Peraí. Aqui, ó, episódios. Eu vou colocar o número do episódio, só para você entender melhor. Colocar o número do episódio. Então, vou ter lá o episódio de número 1. Então, imagina que eu quero pegar o episódio de número 1 do Dragon Ball, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Select tudo from episódios que o número seja igual a 1. O que ele vai fazer? Entregar todos os episódios de todos os animes que tem episódios, né? Que tem vídeo, vamos colocar assim, né? Os episódios. Que tem episódios que tem o número 1. Ou seja, vai pegar o episódio 1 do Dragon Ball, do Naruto, do One Piece, do One Punch Man, de um monte de animes aí que existe, vai pegar todos eles, todos os catálogos, vai entregar tudo pra gente. Só que a gente quer só de Dragon Ball. Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que fazer um join do episódio com temporadas, aí depois um join de temporadas com um anime, pra eu chegar e fazer um like ou um ID do anime é igual ao ID do Dragon Ball, tá? Ou um like no nome para ver se ou um igual também, né? Nome igual a Dragon Ball, entendeu? Então, observe, eu quero o episódio 1 do Dragon Ball, mas eu tive que fazer vários joins. Então, isso pesa o banco, isso pesa a consulta, né? Muitas vezes. E algumas vezes você pode preferir, ao invés de ter um modelo normalizado, você desnormalizar algumas coisas. Aqui seria um cenário interessante, tá? Então o episódio, além de ter a temporada, para facilitar a vida, eu poderia ter o episódio tendo também o ID do anime dele. Então, ao invés de eu ter que buscar a temporada para depois buscar o anime, eu já posso no episódio ter o ID do anime. Então, olha que legal. Se eu fizer isso e pegar esse relacionamento aqui e jogar, né? E colocar aqui um para muitos, etc. Beleza, vou deixar mais ou menos aqui. Tá bom. Não dá para melhorar muito essas setas, não. Acho que tem... não tem nem como arrastar, não. Beleza, então o que acontece? Agora eu consigo saber o seguinte. Imagine que eu sei o ID do Dragon Ball. Antes eu tinha que fazer... Pega o episódio 1, faça um join com temporada, para fazer depois um join com o anime, para eu realmente buscar o anime que tem também o ID número 1. Então eu quero o episódio 1 com o anime número 1. Antes eu tinha que fazer vários joins, né? 2 joins. Agora não. Eu posso fazer um select no episódio, em que eu pego o episódio número 1 com o anime igual a número 1. E eu fiz só um único select, não precisei fazer join, tá? São técnicas que a gente vai aprendendo no decorrer, né? Que nem tudo normalizado é 100% bom. A gente diminui a quantidade de dados, mas a gente pode piorar a performance do banco. Então, nesse cenário aqui, é melhor desnormalizar, tá? Que é o correto. Beleza. Ok, e ficaria fácil até mesmo para eu pegar esses relacionamentos. Vamos supor que eu quero acompanhar o status do episódio, tá? Então imagine assim, eu quero o episódio 1 do Dragon Ball e eu quero ver se eu já assisti ele, tá? Então eu poderia ter esse relacionamento de muitos para muitos, ficaria muito mais simples de fazer esse processo. Senão eu teria que fazer os 2 joins, né? Episódio, temporada, anime. E depois um join ainda de usuário com episódios, tá? Que é a tabela intermediária que eu não criei ainda, mas como eu falei, se você quiser controlar, você teria que criar, tá bom? Bom, tá aí vários relacionamentos. Esse vídeo, deixa eu ver quanto tempo, ó, 34 minutos, né? Fazendo um recorde aí. Beleza, vamos...
O tempo tá meio curto, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso Fluent. Ah, esqueci. Qual é o nome do negócio? Fluid. Acho que é Fluid. Não é não? Fluid Chat. Agora eu esqueci. Algo assim. Ah, meu Deus, esqueci o nome do negócio. Lucid. Olha que coisa nada a ver. Beleza. Deixa eu entrar aqui. A gente vai ter que fazer um documento em branco. Vamos ver se a gente tem aqui diagrama de classe. Com certeza tem. Só não sei como. Como fazer, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pensando aqui a nível de banco não, de diagrama de classe, né? Como é que seria isso aqui no diagrama de classe? Aqui eu tô usando o negócio errado. Eu acho que ele tá em outro canto, essas coisas, ó. Caso de uso, estado. Esse estado não dá para ler o que tem a mais. Deixa eu ver se dá para aumentar. Estado da UML, né? Dados. Deixa eu ver aqui se a gente tem. Procurar modelo. Classe. Classe, né? Classe UML. Aqui, ó. Esse aqui deve dar. Usar modelo. Vai, cadê? Diagramas, containers. Oxi. O que houve? O que houve que eu não vi? Galeria de modelos? Não. Fechar. Já cliquei em usar modelos. Onde que ele tá? Ferramentas rápidas. Blá, 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 blá. Gerar diagrama. Dados. Não. Imagens. Agora eu não vi para onde que ele foi. Formas. Tá. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Ah, entendi. Ficou na minha setinha, né, para eu clicar. Ótimo. Vamos deletar isso. Eu não quero esse comentário aqui de UML. Pode deletar. Vamos fazer aqui mais ou menos, né? Tá. Classe abstrata. Classe. Eu vou pegar essa classe aqui. Vou copiar ela para o lado. E a gente faz aqui, ó. Então você vai ter classe usuários. Usuário só, porque aqui já é a classe, então é singular. Vamos lá. Geralmente a gente vai ter, a maioria das vezes, as propriedades privadas. Então joga assim, elas vão ser meio que encapsuladas. E aí a gente vai ter lá o ID como sendo um inteiro, o nome como sendo um string, por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes muito nisso aqui, senão a gente perde muito tempo. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos para cá. Então o que eu vou ter é o seguinte, ó. O usuário, ele tem várias listas. Então o usuário, ele vai ter assim, ó. O usuário, ele vai ter, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. O usuário vai ter uma coleção, né? No caso do Entity Framework, é um iCollection, mas poderia ser uma lista também, um iList, etc. Entity Framework recomendado é usar o iCollection. Então a gente vai ter um iCollection de lista de animes. Lista anime. Beleza, tá? Vou copiar aqui, vamos jogar para cá. Beleza, joga para cá. Bonitinho. Aqui é a nossa lista de animes. Lista anime. Lista anime, deixa eu só olhar aqui de novo. Lista anime vai ter... vai pertencer a um usuário, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, lista anime. Ele vai pertencer a um usuário, então a gente vai ter tanto a propriedade usuário ID. Essas propriedades, elas são em maiúsculo, tá? Vou deixar em minúsculo aqui. Tá, vamos colocar em maiúsculo. Tá bom, ok. Usuário ID é inteiro, por exemplo. No caso lá tá até big int, né? Mas é inteiro, que a gente coloca assim. Big int é porque foi no automático. Ok, e a gente tem a navegação. Esse usuário ID é realmente a coluna do banco, tá? E a gente precisa dele por causa do modelo de entidade de relacionamento, que é um paradigma. Do outro lado, a gente tem um usuário, que é do tipo usuário, que serve para eu navegar de um para o outro. Ou seja, eu posso colocar a minha lista de animes ponto usuário e ver quem é o dono dessa lista. No caso, Elias, tipo assim,
entendeu? Isso aqui já é uma necessidade da programação orientada a objeto. É uma associação, tá bom? Feita por causa da orientação a objeto. Então a gente tem isso aqui, beleza? Ok, deixa eu ver agora. Eu não sei nem como é que eu faço os relacionamentos aqui desse treco. Vamos lá. Eu já nem lembro também tanto do diagrama de classes. Vamos lá. Eu esqueci o que é exatamente esse aqui. Classe com biblioteca. Tá. Eu sei que acho que é uma agregação obrigatória, mas nem lembro mais. Teria que revisar as notações. Vamos lá. Vou pegar esse relacionamento aqui mesmo. Apesar que eu acho que é mais pro outro, mas tudo bem. Vou pegar essa setinha aqui só para dizer que tá ligado, tá? Então esse tá ligado nesse aqui. A ligação é exatamente essa, ó. Aqui você tem uma coleção de lista de animes e do outro lado você tem o usuário sendo o dono daquela lista de animes, né? Podendo permitir a navegação, tá? Cadê? Não é esse aqui que eu quero não, é o outro. Cadê o outro aqui? Aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista animes e animes e aí a gente encerra. Porque animes com gênero é a mesma ideia do lista de animes com animes, tá? E aqui usuários e animes é também a mesma ideia. Então essa tabela aqui, ó, e essa aqui, essas que estão com rosa em volta, são tabelas geradas pelo relacionamento de muitos para muitos, tá? Do modelo de entidade de relacionamento. E como ela foi gerada de muitos para muitos, a gente pode ou não descrevê-las aqui. Então, por exemplo, existe um motivo de descrever as tabelas de muitos para muitos que tem só a chave primária composta, que são essas duas aqui, ó. Não tem. O Entity Framework controla elas pra gente, tá? Você pode? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode descrever essas tabelas, criar classes para elas, criar as duas propriedades que elas possuem e trabalhar normalmente, tá? E, inclusive, esse relacionamento que você tem de um para muitos e da mesma forma, lista de animes um para muitos, né? Porque uma tabela intermediária é sempre um para muitos em cima dela. Você faz também no Entity Framework, nos mapeamentos, tá? Ok. Não tem problema nenhum. E aí seria assim, ó. Animes gêneros tem uma lista de animes, animes, tá? Uma iCollection, né? Melhor dizendo. E a mesma coisa, lista animes tem uma iCollection de animes, listas animes. Ok? Beleza. Relacionamento seria esse. Beleza? Agora, o Entity Framework, ele não obriga você a ter essa coluna. Porque se eu tiver uma lista de animes, tem uma coleção de animes gêneros e uma lista de animes gêneros tem uma coleção de animes list, né? Que acontece? Você tem um relacionamento de muitos para muitos. Ele sabe que existe uma tabela intermediária, só que ele oculta essa tabela intermediária e ele gerencia ela automaticamente. Então, nesse caso, a gente teria algo assim, ó. Usuário com... Deixa eu só ver aqui. Na verdade, não é usuário, é lista de animes, né? Então, é pra cá. Tá bom. Então, ó, lista de animes pode ter animes gênero. Então, coloca assim, animes gênero. Aqui é singular, anime gênero. Beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Anime gênero. Então, você vai ter certinho uma coleção de lista de animes. E do outro lado, a lista de animes vai ter uma coleção de anime gêneros. É isso mesmo? Deixa eu só conferir. Anime gêneros. Não tá errado. Essa setinha não tá. Eu tô olhando a setinha aqui, ó. Por isso que é chato, né? Essa seta tá ligando no anime gêneros, mas não, é animes. Por isso que eu tô vendo aqui falando errado. Então é animes, ó. Tava cometendo um erro. Aqui embaixo não é anime gênero, é animes. Então tá. Então animes estão em várias listas e uma lista também tem uma coleção de animes. Beleza. Isso daqui, vou colocar essa associação aqui, apesar que é outro tipo, mas tudo bem.
Vamos jogar aqui essa anotação. Esse número aqui também, ó, pode deletar. É o número da quantidade, né? Então, basicamente assim, ó, por exemplo, um usuário, aí do outro lado a gente coloca um usuário tem N animes, né? Tipo assim. E aqui aqui é asterisco dos dois lados, que é muitos para muitos. Beleza. Ok. Tem um detalhe, deixa eu ver aqui, se a gente for olhar, ele não depende, seria mais ou menos isso. Tá, deixar isso sem nada. Ok. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Ok, como um anime tem uma lista de animes e uma lista anime tem uma lista de animes, então ele já sabe que vai criar uma tabela intermediária, tá bom? Ok. A única exceção é essa tabela aqui, ó, animes usuários, porque nesse caso você tem o status. O status é uma coluna a mais, é uma coluna a mais daquela chave estrangeira, tá? Que a chave estrangeira composta desses aqui, por exemplo. Então, por ter essa coluna a mais, eu sou obrigado a criar essa tabela, tá bom? Então, aqui eu teria que ter minha tabela intermediária, que é anime usuário, né? Anime usuário vai ser basicamente, deixa eu só pegar aqui, ó, anime usuário, ele vai ter o quê? Vai ter o usuário, ele vai ter uma lista de animes usuário, então a gente pode colocar assim, ó, usuário, vai ter uma e-collection de deixa eu ver se é esse nome aqui mesmo que eu tô errando, animes usuário, é isso mesmo. Ok, então vai ter aqui uma lista de anime usuário, beleza? Por sua vez, anime usuário não vai ter isso aqui. Anime usuário vai ter uma propriedade, né, que é inteira, a associação, o relacionamento, né, usuário, e novamente vai ter também o anime, ID, e o anime, beleza, é isso aí. E a gente coloca aqui no meio e vai ter essa ligação. Eu vou jogar aqui a ligação comum. Jogar aqui. Jogar aqui. Tá? Ok. Isso aqui é uma composição. Se eu não me engano, composição é essa seta. Então, eu vou jogar aqui. Eita. Deixa eu deletar esse treco. Também não posso deixar ele ligar aqui, porque a gente vai analisar. Porque é uma composição. Significa que ele só existe, ele é obrigatório existir aqui dentro. Então, por exemplo, esse anime é obrigatório. Por exemplo, a relação de usuário e essa tabela do meio, né? Inclusive aqui eu esqueci do principal motivo dela existir, que eu vou até isolar aqui, que é o status, né? Aí sim o status pode ser aquele status enum, por exemplo. Ok, então é o seguinte, porque certeza que é esse negocinho aqui fechado, tá? Composição. Ok, porque ele é uma composição? Porque você precisa do anime obrigatoriamente aqui existir, tá? Para que as coisas funcionem. E da mesma forma precisa também do usuário. Então o usuário também vem e faz uma composição aqui, tá? Ok, composição. Tá aí. Beleza. Com isso, acho que com essa estrutura você consegue gerar todos os outros, tá? Mas basicamente o modelo de entidade de relacionamento você já consegue visualizar todo o sistema por ele também, tá? Acho até melhor. Eu trabalho muito mais com isso aqui. Eu quase não trabalho com diagrama de classe, tá? O diagrama de classe é muito dependendo da empresa, do sistema que você vai documentar. E muitas vezes, diagrama de classe, por exemplo, eu trabalho com C Sharp, o curso também, né, de C Sharp, você tem no Visual Studio, a versão Enterprise, você tem como gerar esse diagrama de classe automaticamente. É só você pegar as suas classes lá, a gente constrói geralmente as nossas classes já certinho, né, assim,
Você pega as suas classes, o projeto ali dentro e manda gerar, ele já lê as classes, lê o relacionamento, gera todo o diagrama de classes aí bonitinho. Bom, é isso. Vou ficar aqui. Espero que você tenha gostado. Vídeo bem demorado, né? Eu não consigo fazer vídeo curto. Então peço desculpas. Espero que tenha ajudado aí a entender todo esse cenário. Tchau.